Agora, nos últimos anos, o Brasil passou, em termos políticos, a viver uma polarização, né? Ou as pessoas acham que você é isso ou você é aquilo. Aliás, quando você faz uma declaração elogiando um grupo ou outro, você logo é taxado. Ah, então você é de tal grupo, né? Você é do outro grupo, né? Você é isso, você é aquilo, né? E até que ponto esta polarização e muitas vezes a radicalização política atrapalha a gestão de governo, independentemente de qual seja o governo? Eu acho que um governo que quer construir sofre muitos impedimentos por esse tipo de polarização ou de conflito político, né, ou social. Um governo que quer destruir, eu acho que se alimenta disso. Então, eu divido isso de maneira muito clara e falo sem forçar a barra. Isso não é uma questão de predileção ideológica. O governo Bolsonaro se alimentava da polarização porque o propósito dele era desmontar o Estado. E não sou eu falando, é só pegar aquela reunião fatídica de 22 de abril de 2020, no início da pandemia. Aquela que foi gravada e depois foi mostrada na televisão. Né? Em que o Paulo Guedes fala assim, não, né? Solta várias palavras de baixo calão. Fala assim, vamos aproveitar que está todo mundo olhando para lá e vamos colocar a granada no bolso do inimigo. E isso é essencialmente 7 anos de funcionalismo público sem reajuste. Aí eu pergunto, se ele no grupo dele faria isso, deixaria o grupo dele sem reajuste? Então é literalmente, pensa, um ministro da economia, olhar para os funcionários do Estado e falar, esses são meus inimigos. Isso não é postura de ministro da Fazenda, que está olhando por todo mundo. E eu estou usando só o exemplo do Paulo Guedes, que nem era dos piores ali, mas falou algo desse jeito que para mim assim revela, né, a agenda de destruição. Quando pega a pandemia, quando pega o que aconteceu com o INEP, que pega as estatísticas escolares, que é fundamental para a gente saber para onde está indo a educação, pega o que aconteceu, né, no INPT, se eu não me engano, né, que fazia o levantamento da Amazônia, do desmatamento, tudo isso causa um problema que ele não é de curto prazo. E eu acho que é importante a base, quem está apoiando o governo Lula, entender isso. O governo pegou um Estado destruído. Quando eu digo destruído, é que assim, funcionário público que foi embora porque se aposentou não foi renovado, agências que perderam poder de fiscalização porque foram impedidas de fazer, setores inteiros da área da saúde que perderam o contato com a população. O cadastro único, que era como a gente mapeia as pessoas que estão próximas da miséria, que foi totalmente distorcido. Então, resgatar isso não é assim, não é como acender, virar um interruptor. É algo que exige, e é muito mais difícil construir do que destruir. E é muito mais difícil construir depois que você teve um desmonte como esse. Então, perder grande parte da cadeia da Petrobras, que era um elemento importante para investimento, a Petrobras chegou a representar 10% do investimento nacional, Tramonto. Você manda embora grande parte da cadeia produtiva, você perde o controle sobre isso. Né? O que a Vale faz em termos de extração, as duas grandes tragédias programadas aquilo, por quê? Não é programada porque o dono queria fazer, né, o presidente queria fazer aquilo, é programada o quê? Redução de custo. Começa a poupar em custo de monitoramento, em custo, né, de segurança. Para quê? Para aumentar o rendimento e distribuir dividendo para os seus acionistas. Todos esses elementos, eles são muito difíceis de articular numa reconstrução. Não é à toa que muita gente olha para o governo e fala, nossa, esse governo está perdido, não está articulado. É difícil reconstruir isso. Então eu acho que existe essa tarefa monumental de reconstruir as capacidades do Estado. Isso leva tempo, porque segundo a ministra Esther Dweck, parece que o Estado brasileiro perdeu algo em torno de 80 mil servidores públicos. E esse concurso vai restaurar algo em torno de 7 mil. Não acho que tem que voltar tudo, né, mas a gente precisa investir para o Estado ficar mais inteligente, o Estado ficar mais eficiente. Né? Nada a ver com essa reforma administrativa que está, a PEC 32, né, que está rodando no Congresso, mas realmente melhorar a capacidade do Estado de regular, de fiscalizar e garantir, né, que o dinheiro vá de maneira eficaz para quem precisa. Então, agora, e esse radicalismo, essa polarização? Né? Então, ela atrapalha isso. É um elemento que é extremamente... Entendeu? Porque como é que você vai construir ruim, né? Se toda semana está surgindo uma fake news ou está surgindo algo que nem é em si uma fake news no sentido de ser totalmente errada? O problema da fake news é isso, né? Ela é uma meia-verdade que causa muito estrago. Né? E ela pega uma sensação, às vezes, que a pessoa tem e ela usa isso para dificultar esse avanço. Então a polarização, no meu entendimento, por que ela dificulta a construção? Porque ela encurta muito o horizonte de planejamento. O que é o horizonte de planejamento? Qual é o tempo que eu vou começar a ter problema? Então,
Quando você define uma política, eu vou usar um exemplo muito simples da política fiscal. O teto de gastos teve 7 anos antes dele ser extinto. Durante 7 anos, a Faria Lima, o Congresso, olhou para o teto de gastos com paciência, falou, vamos fazer as reformas necessárias para ele funcionar, tinha que eliminar os pisos de educação e saúde, tinha que fazer reforma trabalhista, tinha que fazer reforma da Previdência, tinha que fazer reforma administrativa. 7 anos, Tramonta. 7 anos. O Haddad vai lá, leva, o governo Lula, o novo arcabouço fiscal. Em 10 meses, olha, não deu mais, não dá mais, chega, ó, tá na hora de mudar. Esse negócio de reconstruir base tributária tá dando errado, ó, deu errado, não funcionou, vamos começar a cortar gasto. Não, mas a agenda é essa. Não, mas não funcionou. Não, mas são 10 meses. Cadê a paciência que você teve com 7 anos de teto de gasto? Não existe, por quê? Porque está polarizado, eu quero o resultado agora. Então o governo ele não ganha esse espaço de 5 anos de planejamento. Ele tem que resolver tudo para a semana que vem. Ou no máximo, até que as frentes que estão pressionando fiquem irritadas. E ele tem que dar respostas rápidas. Só que aí vem o problema do presidente Lula. Se eu desvincular a previdência do salário mínimo, o que eu faço com o cara que está esperando o reajuste desde 2016? Que só tem reajuste pela inflação. Como é que eu atendo? Esse cara confiou em mim. E aí ele fica no problema. Eu tenho que dar resposta agora? Ele fala, não. Eu tenho que ver se vai ter que cortar. Aí os mercados... porque os mercados estão impondo a agenda. E é isso que ele tenta demarcar. Então essas inflamações, elas acontecem num cenário de polarização em que o planejamento do Estado fica muito impedido por conta desse cerco que se faz. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.